Noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Nesta sexta-feira, início do mês de outubro, iniciando o último trimestre, como dissemos ontem no estúdio, vamos com tudo para esse trimestre. Trazemos alguém que tivemos o prazer de ter na semana passada no estúdio. E a gente falou, bom, vamos agora contar a história dele para todos saberem um pouco mais. Tínhamos que marcar e com muita alegria ele aceitou o convite. Passo para a Fran apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, como o Cláudio disse, eu sou a Fran. Venho aqui normalmente nas quartas falar com vocês. Então, hoje temos aí a presença ilustre do Edinho, né? Técnico do Novo Hamburgo, do Noia. E é um prazer te ter aqui conosco, Edinho. Boa noite, Fran. Boa noite, Cláudio, né? Todo o pessoal do programa. Prazer é meu aí de poder estar com vocês novamente e contar um pouquinho da minha história. Beleza. Fran? Perfeito. Quando tu descobriu que tu teria, então, essa vocação para ser técnico? Porque precisa ter um talento, né? Administrar pessoas já é difícil. Então, tu administrar um grupo de homens com a mesma... Claro que todos têm a mesma intenção de jogar pelo time ganhar, mas administrar todos eles, né? Não é uma tarefa tão fácil assim. Não, Fran, é bem complexa, né? A questão da gestão de pessoas, né? Sabe que isso é um grande desafio, de entender que por baixo daquele uniforme existe um ser humano também, com frustrações, com sonhos, com todas as suas questões pessoais também que ele acaba trazendo como bagagem, uma herança familiar também. Como tu disseste, são pessoas que têm, por vezes, objetivos parecidos, mas cada um deles vem com uma certa estrutura de família, né, e de conhecimento enquanto ser humano, e às vezes é complicado a gente unir todas esses desejos ou alinhar todas essas expectativas. Realmente é um grande desafio. Acredito que eu me entendi como técnico, né, a situação ela é até um pouco engraçada, né, porque eu jogava no norte do país, eu jogava lá no Tocantins, estava disputando o campeonato estadual, e terminamos a competição entre os 4 melhores do estado, e estava muito bem lá, né, até era o camisa 10 da equipe, mesmo como volante era o camisa 10, muitas vezes o capitão, porque já tinha esse instinto de liderança, sempre carreguei comigo, então fui capitão nos clubes onde eu passei, e um treinador que ficou comigo os 3 primeiros jogos, né, que na verdade que iniciou o projeto, a gente trocou 3 vezes de técnico durante a competição. E aí ele tinha uma churrascaria na cidade vizinha. E ele me chamou lá, de vez em quando me chamava, me ligava para ir almoçar lá com ele. Eu era muito amigo do filho dele e eu ia lá almoçar na churrascaria. E aí ele sempre me apresentava lá, mostrava para a família, para os amigos, né? E sempre dizia, esse é meu volante, esse aqui é meu trator, esse aqui eu vou levá-lo para onde eu for, no clube que eu estiver, eu vou levá-lo, porque ele é espetacular, ele é e tal. Eu disse, não, maravilha, professor, tamo junto, né? Terminou o campeonato, no ano seguinte ele me ligou e Edinho, eu me empreguei aqui no clube e tal, queria contar contigo. E aí eu falei, qual clube, professor? Daí ele falou assim, tinha sido o último colocado da temporada passada, né? Uma colocação difícil aceitar, né? Eu disse assim, cara, acredito que vou parar por aqui, encerrei, eu acho que não vou continuar jogando mais. Então, na verdade, me descobri técnico porque tendo essa possibilidade de viver nessa dificuldade toda, né? A vida do atleta é muito sofrida, às vezes tu em 12 meses do ano tu consegue trabalhar 6, recebe 3, então assim, tem aquela dificuldade de quem não roda no alto nível, né? O atleta que trabalha no nível inferior, ele tem algumas dificuldades que muitas vezes o grande público não conhece e são grandes desafios, né? Às vezes são atletas com família, com filhos, e eu ainda tive a oportunidade de parar cedo, com 24 anos, né? E não tinha família ainda, não era casado, não tinha filhos. Então, assim, fiz a minha opção naquele momento por encerrar a carreira e partir para o outro lado, porque voltar, né, dar um passo tão atrás, assim, ter terminado em quarto, conseguiu uma vaga até em Copa do Brasil e depois ter que voltar para o último, eu falei, não, aqui eu vou... Aqui não, Acabou. Eu sempre levei em paralelo e eu acho que a questão da gente estar estudando, e não só a questão da faculdade, mas agora já cuidando aí
a reabertura da CBF Academy também para me matricular nos cursos da CBF. Então, acho que essa busca pelo conhecimento ela é importante, né? A gente estuda também não só academicamente, mas muitas vezes assistindo, interagindo, trocando ideias, né, com outros profissionais da área. Há 1 ou 2 anos atrás, se não me engano, 2019, o Kleber Xavier também esteve em Porto Alegre palestrando, né, o auxiliar do Tite Lá na federação, né? Isso. Estávamos lá. Foi uma experiência Estávamos muito lá. bacana. Ah, que legal, Cláudio. Foi muito boa a palestra, né? Eu acho que agregou bastante para todos os técnicos que estavam lá, né? Então, assim, a gente está sempre nessa constante busca aí do aprendizado, do conhecimento, para que a gente esteja aí apto, né, para passar esse conhecimento para os atletas. Show de bola. Isso eu ia comentar só nesse assunto ainda, o quanto isso é importante, né? Essa tua busca pelo conhecimento, porque nós temos N treinadores no meio, né? Tipo Série A, Série B, mas mais renomados, conhecidos, que não pensam dessa maneira, né? Eles pensam que se tu for jogador de futebol, tu entende futebol e tu pode ser técnico. Né? Temos algumas figuras aí que falam isso, e ao longo do futebol, ao longo dos anos, a gente está vendo que não, que ele precisa ser estudado, né? Que uma faculdade, que cursos como o CBF, que tu comentou, como alguns outros, fazem sim diferença, né? No meio como tu trata os jogadores, na parte técnica. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso, mesmo que sendo lá nos anos 2000, tu já tinha essa cabeça, né? Uma cabeça extremamente elevada, assim, né? Extremamente pensando no teu futuro e pensando o quão bom seria isso para ti, para o teu currículo. Que não bastava tu ser apenas um profissional, um atleta, né? Tu precisava buscar conhecimento para ir ter um futuro melhor. Com certeza, Fran, porque também eu acho assim que a questão ela não é só a administração do técnico, ela não diz respeito apenas ao grupo de jogadores, mas tu tens toda uma equipe multidisciplinar que te cerca e que é gerida pelo técnico, né? Então, o treinador, ele é o chefe da comissão técnica, e a comissão técnica é essa que tu tens um médico, fisioterapeuta, preparador físico. Então, acho que quanto maior for a tua gama de conhecimento, mais fácil fica o trato, a linguagem com esses outros profissionais que são de outras áreas, né? Eu tenho aqui uma psicóloga comigo, né, que trabalha diretamente conosco. Então, é importante que a gente saiba falar todas as línguas, né? E a gente conheça um pouco de cada uma dessas questões, porque no final tu acaba administrando tudo isso, podendo argumentar, podendo questionar, ou quem sabe fazer algum tipo de colocação para os profissionais que trabalham contigo, obviamente respeitando, né, dando liberdade para que eles façam o trabalho deles, porque afinal são especialistas, mas é importante que a gente tenha também o conhecimento nessas áreas para poder debater, para a gente poder gerir todo esse processo que é tão importante quanto o produto final, que é o campo. O campo, é óbvio que todo mundo vai querer saber dos 3 pontos, da vitória, mas existe todo um contexto que cerca o trabalho que a gente precisa também organizar e precisa administrar esse dia a dia para que tudo ocorra bem e, no final, isso vai convergir nos 3 pontos lá no final de semana, que vai fazer com que a gente consiga dar sequência no trabalho. Mas, para fechar o primeiro bloco, quando eu olho o teu currículo, e tu mesmo tinha dito, quando tu inicia a tua carreira, tu já inicia direto no Profi, né? A gente fala. Foi no 15. Foi muito legal, porque assim, eu vinha de um momento assim, de transição, né? Eu saía de um período de Copa São Paulo, da minha primeira passagem aqui no Novo Hamburgo também, e o 15 me abriu as portas num momento muito bacana da minha carreira, né? Onde eu estava num momento muito bom, né? E consegui dar sequência do meu trabalho lá foi muito importante para mim. Então, no primeiro semestre eu tive à frente da Sub-17, no segundo semestre já subi para a Sub-20, tive a oportunidade também de disputar o estadual com a Sub-20. Nós tínhamos um grupo muito jovem, mas com muita qualidade, né? Eu lembro que a gente foi até as quartas de final, assim, foi muito bacana, uma experiência muito boa. Paralelo a isso, as atividades profissionais do 15 foram retomadas, né, no ano de 2013 ali para 2014, e eu já fui também promovido a ser auxiliar técnico, né, no profissional. Então, acompanhava os jogos da Segundona Gaúcha, né, a nossa terceira divisão. Foi muito bacana também poder dar esses primeiros passos, né, como auxiliar na equipe profissional. E, posterior a isso, em 2014, quando a equipe
ingressa na Copa da Federação Gaúcha, se não me engano, 2014 foi a Copa Fernandão, né, em homenagem ao... E aí eu já havia, na verdade, até deixado o clube, né, e eles iniciaram essa caminhada na Copinha, e não foi uma caminhada exitosa, enfim, por várias outras questões que não vale a pena a gente colocar, e recebi uma ligação de um dos dirigentes, me fazendo o convite, então, para assumir. Havia dito que fez uma troca, fez uma ruptura com o trabalho que havia iniciado, né, a Copinha. Como eu já conhecia praticamente todo o plantel, muitos dos atletas que lá estavam foram por mim também, né, atletas que eu fiz a prospecção para levar para o 15 de novembro, e aceitei o convite de pronto, e foi muito legal, foi muito bacana, porque anteriormente apenas como auxiliar e agora já na frente do trabalho, efetivamente, foi muito bacana, uma experiência muito boa. A gente teve a oportunidade de fazer enfrentamentos contra o São José, né, que era a equipe do Gilson Maciel, né, com o Canu, com o Brida, né, uma equipe muito qualificada, equipe com nível de gauchão Série A, né, a gente teve a oportunidade de fazer esse tipo de enfrentamento, quanto ao Aimoré no Cristo Rei, né, que era o time do Paulo Porto, o técnico sempre premiado, né, no gauchão, sempre um dos melhores técnicos, né, escolhido pela imprensa, pela torcida, como um dos melhores técnicos do gauchão. Tive a oportunidade de enfrentá-los no Cristo Rei e pontuar lá dentro do Cristo Rei, então isso foi muito bacana, foi uma experiência muito enriquecedora. Aqui contra o próprio Novo Hamburgo, que era treinado pelo Mabilha, que hoje já não é mais técnico, né, que foi para o outro lado ali mais, da carreira, foi para o outro lado, empresariando, mas assim, experiências muito enriquecedoras, assim, foi muito importante para o meu processo de formação, né, ter essa experiência no profissional, enfrentar esses grandes profissionais que a gente tem aqui no interior do estado, que são caras que eu sempre admirei, sempre acompanhei o trabalho. Então, assim, me senti muito honrado, e eu acredito que acrescentou bastante coisa para mim, assim, daquilo que eu carrego hoje, né? Eu costumo dizer que é aquela casca que a gente vai criando, né, Cláudio? Sim. Que a gente vai, experiências aqui, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo um aprendizado que ele vai ser importante, que hoje faz total diferença aí na minha carreira. Show de bola. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos. Estamos de volta, Esporte na TV, 1º de outubro, hoje, gravando sexta-feira, o programa de hoje, início do trimestre. Edinho, nosso grande convidado, técnico do Novo Hamburgo. Falamos no primeiro bloco, entrada no futebol, seu início profissional, o porquê. E agora vamos com a sua carreira multiestadual, fechando com o Novo Hamburgo. Mais espaço para as curiosidades da Fran. Contigo, Fran. É muito legal, né? A gente já começou o primeiro bloco aí falando de quanto tu passou aí pelo Brasil e rodou, né? Bastante coisa. Mas no teu currículo, então, a gente vê que tu teve uma passada no Novo Hamburgo pelo Sub-20, né? Em 2015. E queria que tu contasse um pouquinho pra gente como que foi essa passagem aí pelo atual clube, né? Foi muito legal, Fran. Foi importante também, porque é uma oportunidade de retornar ao clube e aí ter um trabalho com uma sequência um pouquinho maior, né? A gente disputou o Campeonato Gaúcho da categoria Sub-20. Muito bacana também, não só a questão da relação com o clube, dos atletas naquele momento, mas também porque a gente passava aqui no profissional, a gente tinha assim, a estreia, né, de um técnico que depois veio a ser um expoente no Brasil inteiro, que era no período do Roger Machado, né, que esteve aqui. Então, assim, também foi uma troca, foi um aprendizado, justamente por poder estar na categoria Sub-20, então tinha liberdade para acompanhar os trabalhos do profissional. É um técnico que eu admiro muito, né, e tenho algumas referências do trabalho dele também no meu trabalho. Então, assim, foi bacana também por poder vê-lo em loco, né, e poder acompanhar os treinamentos e trocar algumas ideias. Então, foi uma experiência muito enriquecedora também nesse sentido, por poder ter um cara, uma das minhas referências aqui tão perto de mim, assim, foi muito bacana. É extremamente legal isso, porque a gente vê a tua ida e vinda do mesmo clube, né? Então, quantas portas ficaram abertas para ti, né? O quão bom profissional tu és e o quão bom é de trabalhar contigo, porque a gente sabe que tem N coisas que fazem a gente sair fazem, melhor vocês, né? Saírem de um clube, né? Não por tratamento ruim, não por não ganhar título, mas as outras coisas, né, internas que a gente tem, e salários e tudo mais, e daí tu poder voltar, o quão bom tu fez esse trabalho, né? Quantas pessoas são gratas a ti também. Sem dúvida, Fran. Eu acho que
sempre a gente tem um mecanismo no futebol, né, que é o das consultas, né? Toda vez que a gente vai trazer um atleta, um profissional, a gente liga para o antigo clube para saber do procedimento, como é o comportamento dentro, fora de campo. E essas consultas, todas as vezes que eu voltei para o clube, sempre foram feitas, né? Porque muitas vezes eram em trocas de direção. Eu estive aqui com presidentes diferentes, né? Então as pessoas sempre ligavam para perguntar qual foi o motivo que saiu, o que aconteceu. Eu disse, não, questões internas, algumas situações políticas. Graças a Deus, nunca questão comportamental de campo ou do trabalho, isso nunca interferiu. Tanto que no meu retorno para o clube em 2016, eu estava empregado, né, em outro clube quando eu fui procurado pela nova direção, né? Foi feita uma consulta em relação às minhas 2 primeiras passagens, nada que desabonasse, então, assim, a aprovação foi imediata do meu nome para que eu retornasse, e aí sim, dentro de uma estrutura um pouco mais organizada também em termos de clube, aonde eu consegui ter um rastro de trabalho, consegui desenvolver as minhas ideias, e foram aí praticamente 3 anos de categoria de base, com 9 títulos, e poder também cumprir o objetivo principal de um técnico de categoria de base, que é preparar atletas para o mercado e para a categoria profissional, para o teu profissional do próprio clube. Então, a gente conseguiu, com esse trabalho um pouco mais a longo prazo, projetar muitos atletas que estão hoje no mercado, né, nacional, né? A gente tem atletas aqui, tanto no Inter, quanto no Bahia, no América Mineiro, atletas que eu tive a oportunidade de trabalhar, de ajudar nesse processo de lapidação, outros atletas que acabaram sendo aproveitados e jogando no nosso próprio profissional aqui. Então, me sinto assim muito feliz de ter podido voltar, né, na minha terceira passagem e ter tido um tempo maior para colocar as minhas ideias, poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. E o resultado, graças a Deus, né, foi maravilhoso. E a gente tem um título aqui também expressivo, né, com uma chancela de Federação Gaúcha que a base já, né, não sei precisar nem há quantos anos não conquistava. Nós tivemos a oportunidade, aí, junto com todos os profissionais e atletas que estavam em 2017, conquistar o título da Copa da Federação, né, Sub-17, eliminando o Internacional na semifinal. Foi sensacional, eu lembro dos resultados. Ganhando o título do São José dentro do Paço da Areia, né, esse enfrentamento, esse embate eterno que existe entre Novo Hamburgo e São José, né, tanto na base quanto no profissional, conseguimos conquistar o título lá dentro do Paço da Areia, que foi muito significativo. Então, assim, sentimento de alegria de poder ter essa tranquilidade de poder desenvolver o meu trabalho, é um clube que sempre me abraçou e dessa vez me deu possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais continuado a longo prazo. Eu vou lembrar que tu falou, citaste da casca, e eu tenho certeza, porque tu falaste isso lá no programa, na semana passada, que uma das maiores cascas que tu deves ter tido foi ter jogado a Copinha, ainda mais com o time de Rondonópolis, correto? Sem dúvida, sem dúvida. 2012, né, eu estava trabalhando no Aimoré quando recebi o convite, né, o pessoal me cedeu, fui para o empréstimo para o Mato Grosso, para a cidade de Rondonópolis, tocar o trabalho lá, na verdade, é um projeto lá que tinha, o clube, na verdade, é extinto, né? Não existe mais o Rondonópolis. Lá na cidade, eu ia te perguntar se não era o União Rondonópolis, que está agora até com Caxias, não é? União, né, segue aí, tá na série D, né, nesse enfrentamento contra o Caxias, e o Rondonópolis já não existe mais, agora é a academia de futebol lá. E tem o Vila Aurora também, que é o terceiro clube profissional da cidade. São 3 equipes hoje, né? Então, fui para esse extinto Rondonópolis, onde eles tinham uma cultura de frequentar a Copa São Paulo, mas um time do Mato Grosso nunca havia passado da primeira fase da Copa São Paulo. Isso, historicamente, em toda a história da Copa São Paulo, nunca nenhuma equipe do Mato Grosso havia classificado. E recebi o convite, fui, a gente desenvolveu o trabalho durante 3 meses, viajamos para a Copa São Paulo no dia 1º de janeiro de 2012, se não me engano, de 2012, e a gente, né, passa ali a primeira fase, classificamos por causa de um gol, passamos a segunda fase, e depois tínhamos um enfrentamento, um mata-mata contra o Figueirense, que era o campeão catarinense, vencemos o Figueirense, passamos para a terceira etapa, terminamos entre as 16 melhores equipes do Brasil, de quase 100, né, e fazendo aí, entrando para a história do Mato Grosso, e ainda conseguimos emplacar o artilheiro da Copa São Paulo, né, que foi o Valdívia, que depois da Copa São Paulo veio para o Internacional,
né? Assim, a gente tinha muito contato, conversava bastante com ele. Depois do Inter, a gente perdeu o contato, a gente hoje não se fala mais, mas é um atleta que eu carrego com carinho também no coração. Depois esteve em São Paulo, Atlético Mineiro, hoje atualmente na equipe do Avaí de Santa Catarina. Então, assim, um atleta que também tive a oportunidade de contribuir um pouco na formação da carreira dele. Mas, desculpa, Fran, mas assim, agora, tu me lembrando do Valdívia, eu estou me lembrando da competição, das várias chamadas o time do Mato Grosso, aí surgiu a estrela, o novo craque, tudo, né? Foi um... Muito. Foi assim uma euforia só em termos de Brasil, porque a gente cansava de ver assim os programas de esporte de rede nacional, né, em algumas emissoras, né, não sei, vale a pena até citar. Tranquilo, pode, vai firme. Aqui é livre. A gente apareceu na Renata Fã, né, no programa da Bandeirantes ali, ela mostrando os gols e falando do sósia do Valdívia do Palmeiras, né, que naquele jogo, especificamente do Figueirense, fez 4 gols, né? Naquele jogo ele fez metade dos gols que ele fez em toda a competição, foi o artilheiro com 8 gols. Quando nós fomos eliminados pelo Vitória da Bahia, do falecido professor Amadeu, que era técnico da seleção brasileira, foi técnico da seleção brasileira sub-20 posteriormente, quando eu chego em casa, naquela madrugada, eu cheguei em casa, eu sei que eu peguei um voo em Campinas ali por umas 9 horas, cheguei em casa meia-noite por aí, liguei a televisão no SBT e o SBT falava da sensação da Copa São Paulo que havia sido eliminado naquela tarde. Então, assim, aquele sentimento de satisfação, de dever cumprido foi muito grande. Nós encaminhamos, a equipe do Rondonópolis encaminhou mais 5 atletas para o mercado, foi atletas para o Palmeiras, atletas para o Fluminense, para o Avaí. Então, assim, foi uma safra maravilhosa, uma campanha muito linda, muito bonita, né? A gente tem amizade com os meninos até hoje, se fala até hoje, né? Fran? Agora, é uma pergunta bem pessoal, mas mais título de curiosidade mesmo. Quando tu acha que foi o teu ápice como treinador? Tu acha que tu tá vivendo isso hoje? Ou teve alguma passagem que para ti foi espetacular, assim, que tu guarda como o teu melhor momento? Fran, com carinho, Fran, eu guardo assim essa taça de 2012, porque eu fui para uma segunda em 2014. A de 2014 foi maravilhosa, porque hoje em dia classificam-se os 2 primeiros de cada grupo. A gente ficou em segundo naquela época, em 2014, passava só o primeiro. E a gente não conseguiu classificar, mas nós ficamos em segundo com 6 pontos. Nós vencemos 2 partidas, das 3, vencemos 2. E perdemos a que a gente jogava por empate. Infelizmente, a gente não classificou. Pegaremos o Flamengo na próxima rodada, na próxima fase da Copa São Paulo. Mas a gente venceu o Atlético Paranaense, e sim, foram jogos maravilhosos. E na de 2012, o nosso jogo contra o Palmeiras, ele foi em rede nacional, né, no Sport TV, 9h30 da noite, horário nobre. Então, assim, ali foi assim uma sensação muito bacana de estar na televisão, a repercussão dos amigos ligando, falando em relação ao jogo. Foi uma derrota para o Palmeiras, mas foi um jogo muito legal. Os meninos jogaram muito bem. Assim, esses comentaristas de rede nacional, Marcelo Rezende fez os comentários elogiando muito o nosso time. Então, assim, aquilo eu guardo com carinho, muito, mas hoje, sem dúvida nenhuma, estando à frente de um gigante, né, de uma potência do interior do estado, né, a gente sabe o quanto é difícil chegar nessa condição, independente de qualquer coisa. Eu tenho uma questão também da gente ter essa dificuldade, ou a gente não ter muitos técnicos negros também em Série A, em linha de frente no Brasil. Então, essa também é uma vitória pessoal, né? Também é uma vitória assim, de uma ideologia, né? De uma questão de vida, uma ideologia cultural, na verdade, que infelizmente não se tem, e a gente conseguiu quebrar também essa barreira. E então, para mim, hoje, sem dúvida nenhuma, é o meu melhor momento, é o ápice da carreira como treinador, estar à frente de um gigante como esse, com uma responsabilidade também muito grande, mas me sinto preparado para esse desafio. Para encerrar, eu vou fazer a minha pergunta e depois eu deixo da Fran. E agora, né? Eu falei isso, a gente perguntou aquele dia. Tu está na frente desse projeto, está se encaminhando, iniciando essa disputa da Copinha tão parelha que está, né? Com grande parte dos jogadores sendo oriundos da base.
Como é que está a tua projeção de trabalho dentro do clube? Cláudio, assim, muito consciente no jogo a jogo, da importância de vencer cada partida é uma decisão, cada partida para a gente temos encarado como a Copa do Mundo, não só pela questão da classificação, que né, ali a nossa tabela, a nossa chave ficou bem competitiva com os times da região metropolitana, então temos um desafio em termos de classificação, esse é o nosso grande primeiro objetivo, e os próximos passos são aqueles da afirmação, né? Afirmar o trabalho, afirmar as nossas ideias. Futebol é um jogo jogado com ideias, algumas boas e outras ruins. Então a gente procura afirmar as boas ideias, né? Fazer com que os atletas, que a comunidade, que a diretoria possa comprar a nossa convicção em relação ao futebol, para que haja uma manutenção no trabalho e a gente consiga, quem sabe, desenvolver por muito tempo as nossas ideias aqui dentro do clube. Eu queria mais era que tu me falasse os teus pontos fortes, né, do teu time, do grupo que tu tens hoje, porque a gente não pode dar brecha para o restante falar dos pontos negativos, né? Vamos falar dos pontos positivos. Então, o que tu exalta no teu grupo de jogadores hoje? Hoje é a coletividade, né? A gente não tem, assim, um expoente, né, uma referência técnica, mas a gente tem um coletivo muito forte, é um grupo que é extremamente unido, muito competitivo, e como eu tenho dito no vestiário diariamente, né, aquilo que nos une é a fome, né? São atletas com muito desejo de permanecer, assim como a comissão técnica também, com muito desejo de provar, de mostrar competência, de mostrar qualidade. Então, é um grupo com fome. Isso tem nos unido e tem feito com que o trabalho tenha caminhado bem, né? Obviamente que alguns percalços, alguma oscilação é normal que nós tenhamos, porque é um grupo também extremamente jovem no sentido da idade, mas também no quesito formação de equipe. A gente sabe que isso demanda tempo, né, para construir uma equipe. Esse processo de formação é um pouquinho mais médio, longo prazo, mas aquilo que é a principal característica desse trabalho, desse grupo aí, é a fome, é a ambição, é o desejo de dar certo, de vencer na vida. Beleza. E tá dando, né? E como tu comentou, está dando super certo e torcemos para que continue. 30 segundos. Tua mensagem final, Edinho, para todos nós, telespectadores, teus atletas, jogadores, tua família. A palavra é tua. 30 segundos. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Fran, pelo espaço. Muito grato por poder, né, falar um pouquinho a respeito da minha história em relação ao meu trabalho. Isso, na verdade, é o que divulga, né, o trabalho da gente. As pessoas, às vezes, não têm a oportunidade de frequentar o treino ou de conversar com o treinador ou entender a cabeça, como pensa, da onde veio, a experiência que teve. E esse tipo de programa é muito bacana porque nos dá essa oportunidade de abrir um pouquinho também, de ter esse canal, esse elo com o torcedor. Isso é muito bacana, é muito importante para a gente também. A minha palavra para todos, né, é gratidão, né, que nós sejamos gratos a Deus pela vida, pela saúde, agradecer a Deus por esse processo que a gente passou, pelo aprendizado enquanto seres humanos que nós tivemos com a pandemia, que todos nós saímos melhores pais, melhores filhos, né, que nós saímos melhores profissionais, que nós possamos realmente aprender com essa situação. Se ela não valeu de nada para que nós cresçamos, para que nós sejamos mais humanos, então, assim, foi um período que a gente passou e isso não nos acresceu enquanto pessoas. Então, é importante que nós aprendamos as lições que nós tenhamos aprendido e que a gente possa exercer isso no nosso dia a dia. Gratidão a Deus, gratidão pela vida, gratidão pela saúde, pela família e por poder ter passado ileso por todo esse processo, né? E os nossos sentimentos aí também a todos os familiares, a todas as pessoas que perderam alguém com essa doença, com esse período de enfermidade, mas tenho certeza que o pior já passou e, se Deus quiser, a gente tem um futuro brilhante aqui pela frente, dar sequência na vida e homenageando essas pessoas que, infelizmente, lutaram, guerrearam, mas perderam a vida nesse processo aí de enfermidade. Linda entrevista. Edinho, muito obrigado. Agradeço o coração. Fran, quiser fechar o programa, a palavra é tua. Muito obrigada, Edinho, obrigada, Cláudio. Edinho, espero fazer parte das tuas coletivas e te entrevistar e falarmos mais um pouco, né? Batermos mais um pouco, falarmos um pouco mais do Novo Hamburgo, mas fica aqui meu muito obrigado. E a todo mundo que está assistindo, gente, obrigada. Fechando a semana, então, na segunda tem toda a repercussão aí dos esportes do Rio Grande do Sul com o Cláudio no estúdio ao vivo, então continue com a gente, até mais.